Bom dia. Trago um abraço da Igreja de Nova Vida em Araruama, irmãos. E no momento do louvor eu estava aqui, louvando a Deus aqui na frente, e eu percebi algo, irmãos, que essa igreja é uma igreja adoradora. Que maravilha, que louvor lindo esse último aqui, pastor Glaucio. Não conhecia. Por isso que eu não conhecia de vocês. Que maravilha, os irmãos aqui cantando. Olha, os naipes divididos. Meu pai, que maravilha. A igreja de Araruama, irmãos, ela só tem 3 aninhos. É um bebê. Eu era diácono na igreja do Bispo Volney e nós fomos ordenados ao ministério para plantarmos aquele trabalho, para praticamente recomeçar, iniciar um trabalho em Araruama. E quando eu cheguei lá, irmãos, ia ser muito diferente. Sempre falo para as pessoas, parece que eu estou em outro país. 140 quilômetros apenas do Rio, mas parece que é outra cultura, irmãos. As pessoas lá não têm o costume de ir à igreja de manhã. A Igreja Nova Vida é uma das poucas que abre suas portas domingo de manhã. Você sabe por quê que a maioria das pessoas não vão domingo de manhã? Alguém tem ideia? Praia. E o pastor Anderson está lá na luta, comecei fazendo culto com 5 pessoas domingo de manhã, irmãos. Culto de oração, é perto da lagoa, um frio, meu irmão, à noite no inverno, pouco se aventura a sair em Araruama. 4, 3 pessoas culto de oração. Hoje já dá 25, 30 culto de oração, irmãos. Domingo de manhã, 23, 25 pessoas. Para uma região onde as pessoas não têm o costume de ir à igreja de manhã, já é uma vitória, meus irmãos. Que maravilha, Deus tem nos dado vitória naquele lugar, como o pastor Glaucio falou. Pessoas estão se convertendo. Já tive o privilégio de batizar já vários irmãos, pessoas que estão nascendo na igreja de Nova Vida mesmo, nascendo bebê ali, privilégio de batizar. Deus está nos dando vitória, colocamos ar-condicionado essa semana, irmãos. Estava tão quente lá, domingo de manhã pregando, eu tive assim eu quase desmaiei, pastor. Uns 60 graus em cima do altar, minha camisa colando o corpo, um calor terrível. E eu falei com os irmãos, vamos colocar ar-condicionado. Os irmãos abraçaram a causa, está lá, querido, novinho lá, no fresquinho. Aí já tinha a irmã do louvor, porque eu toco, canto também, me aventuro a cantar. E a irmã do apoio, pastor, estou com frio. Eu falei, minha irmã, isso aí é você e Deus. Meu amado, eu suei aqui 3 anos. Você e Deus, fala com o pai, que eu estou tranquilo aqui, não estou transpirando mais. E que maravilha é fazer a obra de Deus. É bom conhecer mais uma família Nova Vida, amém, irmãos? A gente chega aqui, padrão Nova Vida, tudo igual. Lá a igreja do bispo, muito gostoso, irmãos. É um prazer, uma satisfação estar com você aqui. Eu vim nessa noite, porque está tudo escuro aqui, né? Nessa manhã, para abençoar a sua vida, claro. Eu quero pregar a palavra de Deus, mas antes eu quero comentar com você sobre esse livro. Esse livro é meu, Deus me deu a graça de escrever. Tem um título bastante interessante, Por que continuar? Por que continuar a ser cristão? Por que continuar na fé? Há momentos que enfrentamos de crise na vida, e eu compartilhei alguns pensamentos aqui. O pastor Glaucio já leu, o pastor Glaucio falou que é bom, amém? Se ele falou, então está falado, a igreja está aprovado, segue o pastor. Então, no final do culto, nós vamos estar com esse livro lá fora, os irmãos desejando nos abençoar. Qual o valor, pastor? R$20. Se você desejar levar mais livros para abençoar, para evangelizar uma pessoa. As igrejas que nós temos ido, os irmãos têm adquirido para evangelizar. Teve uma senhora que pediu assim, pastor, coloca uma dedicação que eu vou presentear esse livro à minha filha que está desviada. Eu falei, vou botar. Fiz uma dedicatória para a filha dela. Então a pessoa recebe um presente, um livro, com a dedicatória do autor, né? Que benção. Então, nós estamos com esse livro. Se você desejar adquirir, no final do culto, minha esposa vai estar lá e eu também, lá no final, você poderá adquirir esse livro, Por que continuar? E Deus está me dando graça, já estou terminando de escrever o 2º livro, espero que Deus nos dê condições de ir escrevendo, amém, irmãos? Tem pessoas que não gostam de escrever, o Bispo Volney escreve muito bem, o Bispo Volney. Já veio pregar aqui? Quem conhece o Bispo Volney? Já, né? E eu perguntei ele, bispo, o senhor escreve tão bem, o senhor não gosta de escrever, não? Ele, não gosto muito de escrever, não. Então, tem pessoas que têm condições de fazer bons trabalhos, mas não gostam, não têm paciência, não têm tempo. E Deus tem nos dado essa graça para escrever, irmãos. Espero que esse livro aqui abençoe a sua vida e traga edificação, motivação para você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus.
Gostaria de fazer uma oração antes de pregar a palavra do Senhor. Você pode inclinar a sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero ser nessa manhã um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, que o teu Espírito Santo me use como profeta, meu Deus, para trazer edificação até a igreja. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar nessa manhã, Senhor. Meu Deus, eu quero me esvaziar para ser cheio do Senhor. Meu Deus, para que o Senhor fale, para que o Senhor vá de encontro aos corações. Meu Deus, para que a tua igreja, ela ouça de fato, de verdade, a tua voz. Nos abençoe, Senhor. Eu creio que o teu Espírito Santo falará ao nosso coração nessa manhã. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nessa manhã, eu quero trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E para falar sobre isso, eu quero usar um personagem muito rico, muito conhecido, que é um homem chamado Noé. Noé, todos conhecem sua história, o homem que construiu uma arca. As nossas crianças na geração vida, uma das primeiras histórias que elas aprendem é a história de Noé. Todos sabem que Noé construiu uma arca. Mas uma coisa um dia me impressionou. Eu trabalhava na área de comércio antes de ser chamado ao ministério. E eu conversando com uma pessoa que não era crente, lá no lugar onde eu trabalhava, e a pessoa, conversando sobre Noé, e a pessoa falou sério, uma pessoa até de entendimento, ela falou assim: é interessante, né, a história de Noé, porque a arca voava, não é isso? Eu falei: não, a arca flutuava. Ela: ué, não voava, não? Eu falei: não. Eu achei aquilo interessante, porque é uma história tão conhecida, mas ela realmente ela entendia e achava que a arca voava. Eu falei: não, a Bíblia diz que houve um dilúvio e a arca flutuava. Eu falei: meu Deus, essa arca moderna, ela voa. E eu comentando, então muitas pessoas esquecem alguns detalhes da história de Noé. E o Espírito Santo compartilhou comigo, e eu quero compartilhar com você, irmãos, algumas lições de fé que eu aprendo com Noé e que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, claro, em Gênesis capítulo 6. Eu intitulei essa mensagem com o seguinte título: Noé, exemplo de fé e paciência no mundo em crise. Gênesis capítulo 6, o livro dos começos. A partir do versículo 5, a gente começa a trabalhar aqui com alguns textos. E diz assim a palavra de Deus: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O contexto no qual Noé vivia: num mundo perverso, as pessoas praticando maldade, o coração do homem havia se corrompido, eram pessoas que odiavam umas às outras. Alguma semelhança com o dia de hoje, irmãos? Muita, não? O contexto no qual Noé vivia era esse, onde a maldade crescia, tanta violência. Nós ligamos a TV, abrimos os jornais, ligamos o rádio, somente notícias de tragédia, né? A palavra de Deus se cumprindo, pai contra filho, filho contra pai, pessoas praticando toda sorte de maldade. Eu não sei se você conhece o senador Magno Malta, lembra dele? Ele é cristão e ele foi presidente da CPI contra a pedofilia. E ele falou que viajando no Brasil, apreendendo computadores de pedófilos, e ele chorava enquanto a Polícia Federal abria os arquivos, vendo homens estuprando bebês de 1 ano, adulto, abusando de bebês de 2 anos. Ele, como servo de Deus, falou que chorava vendo aquilo. Coisas horrendas, irmãos, estão acontecendo. O coração do homem é mau, o coração do homem é perverso. Assim como nos dias de Noé, vivemos assim esses dias. As pessoas estão com ódio no coração. Você vê vídeos na internet, pessoas matando, você ficou sabendo aí, né? À luz do dia, assassinando um ou outro. As pessoas estão com o coração sujo, estão distantes de Deus. É um mundo em crise, um mundo que está clamando por Deus. Esse é o contexto de Noé e o nosso contexto também. Mas, no versículo 9, irmãos, começamos a aprender
algumas coisas acerca de Noé. Mesmo naquele contexto no qual ele vivia, o versículo 9 diz o seguinte: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Repita comigo: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Vamos analisar aqui. Por que ele era considerado por Deus justo, irmãos? Porque ele vivia segundo os padrões de Deus. Diga para o teu irmão que está do teu lado assim: viva segundo os padrões de Deus. Não é o segundo padrão da mídia, não é o segundo padrão do meu professor na faculdade que é ateu, não é o segundo padrão do meu vizinho, não é o segundo padrão do meu parente que não conhece Jesus, segundo os padrões de Deus. E o padrão de Deus é aqui, ó, é top. Amém, queridos? O nosso Deus é um Deus que exige santidade. Sede santos porque eu sou top. Santidade, separação. Noé era um homem santo em meio a uma geração perversa, justo, vivia os padrões de Deus, irmãos. Queridos, muitos não querem viver os padrões de Deus. Por isso que muitos desistem da fé. Muitos dizem assim: poxa, Deus exige tanto, né? Não estou conseguindo cumprir aquilo que Deus está exigindo. Mas note bem, irmãos, você é capacitado pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, meu irmão. Na força do teu braço tu não consegue, não. Como é que um jovem, presta atenção, como é que um jovem renuncia o mundo, as baladas, as noitadas, a bebida, a prostituição, para estar na casa de Deus servindo? Fiquei muito alegre aqui, os jovens aqui tocando, cantando, louvando a Deus. Falei: meu Pai, que maravilha. Jovens que abandonaram o mundo para servir a Deus. Sabe quem capacita para fazer isso, querido? O Espírito de Deus. Espírito Santo nos capacita a vivermos os padrões de Deus, queridos. Noé, homem justo. E diz a Bíblia que ele era um homem íntegro. No original hebraico, literalmente significa homem correto, irrepreensível. Abstinha-se de pecar. O que é uma pessoa irrepreensível? Irmãos, não sei quanto a você, na época que eu trabalhava fora, hoje, graças a Deus, eu me dedico integralmente à obra de Deus. Eu tinha pavor de ser chamado a atenção, meu irmão. Você tem uma função, você vai esperar o patrão chegar e mandar? Tem gente que espera, né? Você tem lá a sua área de serviço, você sabe que tem que limpar, tem que deixar limpinho, tem que chegar 15 minutos mais cedo, né? Se preparar, ou trabalho de rendição, você rende a pessoa 10 minutinhos antes. Tem pessoas que esperam ser chamadas a atenção, pessoas repreensíveis. O tempo todo você precisa ficar chamando a atenção. E às vezes muitos são crentes. Você já ouviu falar de pessoas que têm empresa e falam assim: eu não boto crente para trabalhar comigo nem morto. Sabe por quê? Os camaradas eram, sabe, ruim de trabalho. Olha, tem uma turma que não gosta de trabalhar, irmãos, dentro da igreja. Assim que eu cheguei em Araruama, tinha um menino lá. Sabe, aquele menino que você olha assim: eu preciso investir nele. Vou investir nesse menino. Menino novo, 17 anos. E eu comecei a testá-lo, irmãos. Comecei a testá-lo para ver qual era a reação dele em alguns aspectos. Aí eu falei assim, na época, a igreja começando, não podia pagar ninguém para passar uma máquina, porque lá tem muita grama, né? Tinha que capinar. Aí eu falei assim: irmãos, preciso de alguns homens aqui, vou capinar aqui. Eu, sábado, 8 horas da manhã, já estou aqui. Eu, pastor. O dono do defunto pega onde? Cabeça. Aí eu estava lá, 8 horas da manhã. Marquei com os garotos novos, esse menino, mais os meninos da igreja, 17, 20, 22. Eu comecei a marcar. Primeira coisa que o pastor observa, querido: pontualidade, no nome de Deus. O servo e a serva de Deus precisam ser pontuais. 8 horas não é 8h15. Amém? 8 horas, se possível, é 10 para as 8. Comecei a observar. É 8 horas, eu lá. De maluco, irmão. Capinando. Pessoal, 8h30. O gaiato chegou 9 horas. Falei: ok. Falei assim: querido, enxada, querido, pode meter a mão. Apresentei a enxada para ele. Aí ele foi, irmãos. 1, 2, 20 minutos depois ele. 17 anos. Parei para olhar, assim, ok. Continuei capinando. E ele daqui a pouco de novo, irmãos, botou assim em cabo da enxada. Falei: tá com algum problema, filho? Tá passando mal? Cansado. Eu falei: caramba, tá cansado? 17 anos. Você falou que quer servir, né? Quer ser marinheiro, quer ser da marinha. Aí começamos a botar uma pilha nele, irmão. Falei: cara, lá na marinha tem que limpar o chão, tem que pintar lá os paralelepípedos no quartel. Tem que cuidar do cavalo, limpar toda a sujeira dos cavalos lá. Sabia disso? Meu irmão, ele arregalou o olho para mim.
Ele pensou que ia entrar para a Marinha, botar a farda branca e ficar trabalhando no escritório com ar-condicionado. Falei, querido, lá trabalha. Ele regalou uns olhos para mim. E todo animado para servir a Marinha, irmãos. Ele desistiu, pediu. Falei, cara, não era essa a intenção. Falei, tu desistiu mesmo, cara? Não, vamos botar eu para ralar lá, que é isso? Irmãos, eu percebi que ele não era chegado a trabalho. Muitos crentes não gostam de trabalhar, querido. Impressionante. Por que será, irmãos? Um homem irrepreensível, ele precisa ser repreensível na casa de Deus, dentro do seu lar, no seu trabalho, porque ficamos 8, 10, 12 horas, muitas vezes, no ambiente de trabalho. E lá você mostra se você é de Deus ou não, meu irmão. Olha o teu patrão, estou te observando. Você está entendendo, querido? Nos observa, precisamos ser irrepreensíveis. Ah, pastor, eu trabalho num lugar onde todo mundo faz coisa errada, todo mundo faz falcatrua, todo mundo rouba. Você precisa ser irrepreensível, íntegro. As pessoas precisam ver Deus na tua vida, queridos. E vai ser lá. Aqui na igreja todo mundo é anjo. Não é verdade? As pessoas entram na igreja e parece que vai voar, né? Alguns chegam até a bater a asa assim, ó, flutuar. Caramba, o irmão está flutuando, é uma santidade tremenda. Mas lá fora, meu irmão, lá fora tu mostra quem és tu, querido. Sim ou não? Tem alguns irmãos, tu vê a auréola assim brilhando. Falei, meu Jesus, o que é aquilo? Santidão, santão. Poxa, eu confundo alguns lá na igreja com o anjo Gabriel. O Miguel está chegando aí, ó. Arcanjo. Que maravilha. Mas lá fora que você mostra quem você é, meu irmão. As pessoas estão nos observando lá, queridos. Pessoas íntegras, assim era Noé. Interessante que diz aqui, versículo 9 ainda, ele era justo, íntegro entre os seus contemporâneos, entre as pessoas que viviam com ele naquela época. As pessoas viam Noé, e mesmo com toda decadência, com toda maldade em redor, as pessoas viam Noé e diziam assim, caramba, lá está um homem de Deus. As pessoas precisam olhar para você e dizer assim, lá vai um servo de Deus, ó, aquele ali é crente mesmo. Olha, aquele lá é servo e serva de Deus. Tem alguns crentes que na época assim época de final de ano, aquelas confraternizações nas empresas, tem alguns crentes que perdem a linha, meu irmão. Pastor, não tem nada a ver, o pessoal vai se reunir lá, só vai tornar um negócio assim, mas vou ficar com minha Coca-Cola. Eu já vi crente se desviar assim, irmão. Chegou lá, começou o batidão. Foi. Aleluia, glória a Deus, digno é. E o batidão. Daqui a pouco o crente estava desvia. Aí depois, meu amigo, vem um lamento. Sabe por quê? Porque não foi íntegro entre os seus contemporâneos. Você precisa ser fiel e íntegro, querido, entre os seus contemporâneos. Amém, igreja? E diz aqui o restante do versículo 9: Noé andava com Deus. Lembra de Enoque? Enoque, no capítulo 5, diz, foi trasladado, foi arrebatado, porque Enoque andava com Deus. E essa metáfora do andar, já preguei uma série de mensagens lá sobre a metáfora do andar. Andar com Deus significa ter um estilo de vida diferenciado do mundo. Enoque, Noé andava com Deus porque eles tinham comunhão com Deus, meu irmão. Quem tem comunhão com Deus, quando ele adentra as portas do santuário, ele não tem dificuldade para levantar as mãos e chorar e adorar a Deus, falar em línguas estranhas, queridos. Ele adora, ele se derrama, não tem dificuldade. Aí você vê muitos crentes antigos, crente cascudo, veterano de guerra, entra no templo, adora a Deus, levanta suas mãos, o camarada fica olhando para o ar-condicionado, olha para a luz, olha para a lâmpada, olha para o irmão que está do lado, e o irmão está chorando, e começa a criticar. Se preocupa com a tua vida, querido, busca, tenha comunhão com Deus, esquece o irmão, querido, tenha vergonha de buscar a Deus, não tenha vergonha de se expressar diante de Deus, de sorrir, de pular, de chorar na presença do rei, de se alegrar, igreja. Você tem motivo para pular na presença de Deus, para se alegrar, para dançar? Está bem que você tem um pastor Glaucio aqui, pastor animado, né, que motiva você a adorar a Deus, e nós temos que expressar com o nosso corpo, com a nossa vida, a verdadeira adoração, meu irmão. Enoque, Noé, eles andavam com Deus, eles tinham um estilo de vida distinto, separado. Meu irmão, tem que haver diferença. Tem que haver diferença na vida do crente e na vida daquele que não serve a Deus. Irmãos, eu lembro que antes de eu ser ordenado, eu fiz uma casa em cima da casa da minha mãe. Irmãos, um calor terrível. Suava, transpirava naquela casa. Não podia comprar na época o ar-condicionado, tão almejado, meu Deus. Aí embaixo, minha mãe, ar. O vizinho da direita, eu ouvia, tum, ar. O vizinho da esquerda, tum,
Mas todos, não era gato não, pastor Glaucio, era tigre, todo mundo. O relógio, tu passava perto do relógio assim dos vizinhos, pum, falei, Jesus, esse tigre vai avançar em mim. Que é isso? Todos no gato. Minha mãe não conhecia Jesus. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa com 15 anos. Minha mãe começou a frequentar a igreja agora, 2 anos somente. Então, na época, ela conheceu o Senhor. E ela foi até minha porta, pastor Glaucio. Meu filho, quero te apresentar aqui o eletricista. Eu falei, qual a proposta? Não, que ele está perguntando se você quer fazer um negocinho aí. Eu, servo de Deus, irmão. Quer fazer um negocinho aqui para economizar a conta, para você botar o ar. Falei, mãe, me admira a senhora. Repreendi minha mãe. Me admira a senhora, mas eu sou servo de Deus. O que é isso? Não bota esse negócio na minha casa, não. Olha ele assim, não tem problema não, cara. O pastor não está vendo, não. Não é isso? Não é, pastor Glaucio? O pastor não está vendo, não. Eu falei, em primeiro lugar, meu filho, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu vou morrer torrado dentro dessa casa, mas eu não ponho esse negócio na minha casa. E sofria. Eu tomava banho e eu ia molhar, nem me enxugava, me jogava em cima da cama. Era o ar natural, né? Irmãos, que sofrimento. Aí eu tentava dormir, irmãos, fechava os olhos, o ar-condicionado do gato. Direito. Eu falei, Jesus, como é difícil ser fiel, mas vale a pena, meu irmão. Vale a pena ser fiel, querido. Vale a pena você deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, não estou roubando a light. Justo, íntegro. Pastor, meu marido põe lá um gato, lá eu sou servo de Deus, ele não é. Quem é que manda na tua casa é ele. Então você não tem como você entrar no conflito. Mas se é você a autoridade da tua casa, querido, não busque esses recursos. Isso agrada a Deus. Você está entendendo, meu irmão? Seja íntegro, como Noé. O Noé não se corrompia porque a geração dele ao redor dele tinha se corrompido. Pelo contrário, se mantinha fiel. E no versículo 13 a gente começa a aprender mais algumas lições. Versículo 13 diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda carne. A minha versão é atualizada, tá? Porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aí Deus dá uma ordem para Noé: faze uma arca de tábuas de cipestre. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus diz o seguinte: olha, eu vou dar cabo dessa geração, não é? Faze uma arca. Primeira crise que surge. Muitas vezes Deus nos leva a situações nas quais nos deparamos com crise. A primeira crise era o fato da geração ser perversa, ninguém temia Deus. E a segunda crise que Deus apresenta a Noé é a crise de dizer: olha, eu vou acabar com tudo, não é? Então, a segunda ordem que Deus dá para Noé é: faz uma arca. O que eu aprendo aqui, meus irmãos? A lição de Deus para nós aqui é que em meio à crise, em meio à adversidade, não pare de trabalhar para Deus. Trabalhe, meu irmão. Pastor, estou vivendo um momento de crise. Pastor, estou com dificuldade financeira. Eu acho até que eu vou falar com o pastor Glaucio para dar um tempo. Eu não vou mais trabalhar na geração vida não, que eu estou com problema. Estou vivendo um momento difícil. Poxa, pastor, estou com dificuldade financeira. Vou dar um tempo no ministério de louvor. Tem gente que fala assim: pastor, vou dar um tempo, depois eu volto. Meu amado, para voltar, cuidado, leva tempo. Difícil, hein? Quando a gente resolve parar de trabalhar para Deus, querido, não pare de trabalhar. Diga para esse irmão assim: não pare de trabalhar para Deus, meu irmão. Pastor, eu não trabalho, não faço nada na igreja, só assisto aqui. Eu limpo um pouquinho o banco com minha calça, depois eu vou embora para cá. Faço nada. Querido, coloca o propósito no teu coração de servir a Deus, de ser uma bênção na tua igreja, de ser útil no reino de Deus, irmão. Você não tem desculpa para dizer que você não pode trabalhar para Deus. Deus fala o seguinte: olha só a ordem, querido. Deus apresenta a crise para ele. Noé, eu vou acabar com tudo. Vou enviar um dilúvio. Agora você comece a fazer uma arca. Comece a trabalhar. E que trabalho deu, meu irmão. Ele não tinha equipamento, motosserra para cortar as árvores, não, meu querido. Ó, vem Sem, Cão, Jafé. Árvore por árvore. Meu Deus, que trabalho, queridos. Você já viu muitos filmes aí, né? Falando de Noé, alguns bíblicos, e o outro de comédia, né? O Todo-Poderoso. Quem já viu esse filme, Todo-Poderoso? 2.
Rapaz, uma comédia, o cara fazendo a arca no meio lá dos Estados Unidos. Deu trabalho ali, mostrando a trabalheira de cortar as árvores. Querido, trabalhe para Deus, irmãos. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz para Deus, ainda que o homem não reconheça, Deus está contemplando, meu irmão. Não espere o pastor Glaucio dizer assim: meus parabéns, minha irmã. Não espere tapinha nas costas de pastor, porque o pastor é falho. O pastor muitas vezes não vai ver, a igreja é grande. Mas Deus está contemplando o teu serviço no Senhor, meu amado. É Ele que nos galardoa, meu irmão. Trabalha para Deus, sirva a Deus. Pastor, estou com problema, tá? Aí começa a choramingar. Esqueça os problemas. Você vê haveria maior problema do que esse, querido? Deus dizendo que ia destruir tudo, ia enviar o dilúvio. A vida do homem mudou totalmente. Mas ele se prontificou, obedeceu. Trabalhe para Deus em nome de Jesus, meu irmão. Começamos a aprender outras coisas também, irmãos. No versículo 18. Versículo 18 diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Deus falando a Noé: entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Esse termo estabelecer uma aliança, no original hebraico, não significa começar uma aliança, mas significa confirmar. Por que confirmar, irmãos? Porque ele já temia Deus. Deus, na verdade, estava confirmando algo que já existia entre os dois, entre Deus e Noé. Já havia comunhão, já havia relacionamento, irmãos. Houve uma época aí, vocês que são músicos, né? Você lembra que houve uma época, uma moda, todo mundo compunha música? Quero me apaixonar, estou apaixonado, né? Todo mundo usava essa frase. Agora, qual é a moda agora? Eu não sei. Mas a época era... Aí teve uma época também, chuva, todas as músicas tinham chuva, né? Desce chuva, aí, rapaz, no temporal, todo culto tinha chuva. Aí depois mudou para apaixonar. Mas todos esses termos são expressões para designar a nossa comunhão que devemos ter com Deus. Noé já tinha uma aliança, na verdade. Então Deus estava confirmando. E a confirmação da aliança era dizer: entra na arca, porque eu vou salvar você e a sua família. Deus deseja confirmar uma aliança, querido, que Ele já fez contigo. Um dia você aceitou Jesus Cristo. Lembra desse dia? Dia maravilhoso, você veio aqui à frente, chorou, aceitou Jesus. Só que muitas vezes o tempo começa a esfriar o nosso relacionamento com Deus. Começamos a abrir precedentes, a abrir mão da fé. Começamos a deixar de ler a palavra. Você lia a Bíblia com mais frequência, você orava, jejuava. Hoje você já não faz isso com tanta frequência. Começamos a deixar esfriar o relacionamento. Não deixe que o seu relacionamento com Deus esfrie, meu irmão. Confirme nessa manhã a tua aliança com o Deus de Israel, com o Deus de Noé, meu irmão. Renove a tua aliança com Ele. Deus está dizendo para você nessa manhã: renove. Você está sentindo-se atraído pelo mundo? Pastor, já estou doidinho assim, tentado a desfilar num bloco, a sair num bloco. Pelo amor de Deus, rejeite esse pensamento em nome de Jesus, querido. Porque tem uns crentes que vai: pastor, eu vou evangelizar no bloco. Aí ele começa, né? O cara doidinho para ver o bloco da bola preta lá no centro. Aí, Jesus te ama. E tu, Jesus te ama. Jesus, o cara cai na gandaia. Muitos se desviam, aí chega lá: pastor, eu estava evangelizando, mas eu cedi a tentação, caindo no samba, pastor. Eu quero ver minha verde rosa entrar esse ano. Pelo amor de Deus, essas coisas ficaram para trás, meu querido. Confirma a aliança que você fez com Jesus, irmão. Aliança, pacto de sangue. E diz a palavra de Deus que não há prata nem ouro que se compare ao preço pelo qual nós fomos comprados, com o sangue de Jesus, irmão. Amém? Versículo 21, a gente aprende mais uma coisa aqui. Capítulo 7, estou no 6 ainda, né? Versículo 21 diz assim: olha a ordem de Deus: leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Queridos, eu aprendo aqui mais uma lição. Apesar daquela crise, apesar de Deus ter anunciado aquele problema que era o dilúvio, né? Uma crise terrível, Deus se preocupa com o bem-estar de Noé. Noé, leva bastante alimento, filho. Tu vai ficar lá naquela arca há muito tempo. Leva alimentos. Querido, preste atenção que eu vou dizer para você nessa manhã. Talvez você esteja vivendo alguma crise, mas assim como Noé, Deus se preocupa com o seu bem-estar, meu querido.
Apesar da crise, Ele vai estar cuidando de você, meu irmão. Davi disse, fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. O justo não mendiga o pão, meu irmão. Passa por um desemprego, uma dificuldade, mas Deus se preocupa com o seu bem-estar. Deus estava dizendo para Noé, Noé, vem a crise, vem o dilúvio. Mas leva contigo comida. Deus foi dando direção, foi dando direcionamento. Querido, em meia crise, Deus vai começar a te dar direções que você nunca poderia imaginar. Creia nisso, meu querido. Deus cuida dos seus. Não valem mais vós do que os pardais? Eu estava pregando sobre esse Sermão do Monte lá na igreja, eu estava falando para os irmãos, quando Jesus diz assim, olha, não vos preocupeis com o que é a vez de comer, lá no Sermão do Monte, nem com o que é a vez de vestir. Os ouvintes originais de Jesus ali, irmãos, prestem atenção, eram pessoas miseráveis. As pessoas que estavam assentadas ali ouvindo Jesus dizer aquilo, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, eram pessoas miseráveis. Tanto é que nos tempos de Jesus, a maioria das pessoas viviam à base de 1 denário dia de trabalho. Eram chamados jornaleiros. Os estudiosos dizem que os homens ficavam assim nas praças, o dia todo esperando alguém que tinha alguma terra, convidar, quer trabalhar para mim? Isso podia se dar de manhã, poderia se dar à tarde, quer trabalhar hoje? Aí chamava e dava 1 dia de salário, 1 denário. O dia seguinte, ele voltaria a trabalhar? Talvez não. Então o camarada vivia cada dia literalmente. Ele não tinha perspectiva, não havia pensão, benefício do INSS, não tinha nada disso, irmãos. Aposentadoria, as pessoas viviam de extrema miséria. E eu fiquei a meditar, eu falei para a igreja, irmãos, quando Jesus diz assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, o vosso Pai Celestial cuidará de você. Não se preocupe com o que haveria de vestir. Queridos, muitos devem ter olhado para Jesus e devem ter dito assim, pô, esse cara está de palhaçada comigo, cara. Eu não tenho nada para comer aqui. Eu não tenho o que vestir. Eu não sei se eu vou ter outro dia de trabalho amanhã para sustentar a minha família. Ele está dizendo para mim não me preocupar. Eles tinham motivos para estar preocupados, irmãos? Muitos. Mas Jesus chega tranquilamente, docemente, no Sermão do Monte, diz, não vos preocupeis. Fica preocupado, não. Quem creu, recebeu a provisão de Deus, queridos. Quem crê, quem acredita na palavra de Deus, Deus não deixa passar, sabe? Pode até passar pela crise, mas não será envergonhado, será suprido pelo próprio Deus. Creia nisso, irmão. Não vos deixarei passar necessidades. Ele fala, eu cuido dos pardais, dos passarinhos, tão insignificantes aos olhos dos homens. Eu não vou cuidar de você? Deus está cuidando de você, irmão. Crê nisso? Capítulo 7, irmãos. Começo a aprender aqui mais alguma lição a respeito da jornada de Noé. Capítulo 7, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. Repita comigo. E o Senhor fechou a porta após ele. Amém, queridos? Deus, esse pedacinho aqui do último versículo me chamou a atenção. Quem fecha a porta da arca? Não foi Noé que amarrou uma porta. Não. Diz a palavra de Deus que quando Noé entra na arca, a tampa a porta da arca sozinha. Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos? Na crise, guarda isso no teu coração. Quando você estiver vivendo uma crise, um momento difícil, Deus sempre vai fazer a parte dele. Noé poderia se jogar na água, nadar e fechar a porta? Claro que não, era inviável para ele. Mas o Senhor é que fecha. Pá. No momento da crise, Deus sempre faz a parte dele, meu irmão. Só que você tem que fazer a sua parte também. Qual é a sua parte? Não deixe de orar. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de congregar, de estar na casa de Deus. Pastor, estou vivendo uma luta, que crise. Acho que vou ficar em casa hoje para ver um pouco da novela. Amor à vida. Tu vê? Hã? Não, fala não, para levantar a mão não. Pastor, estou acompanhando, a novela está boa. Meu Deus do céu. Lá eu brinco lá com o pessoal da igreja. Não, hoje eu vou ficar em casa vendo novela. Não vou orar não. Vivendo crise, irmão. É aí que você tem que buscar mais a Deus, queridos. Está vendo um momento difícil? Faça a sua parte. Deus quer que você continue buscando, quer que você continue trabalhando, quer que você continue em comunhão com Ele, para Ele poder fechar o quê? A porta. Ele vai fazer a parte dele, meu irmão. Creia nisso. Essa semana, irmãos, fiquei feliz.
Encontrei com o irmão na rua. Aí ele estava assim, rindo à toa. Não saiu o sorriso, parecia até o Coringa, não saiu o sorriso. Aí eu falei, algo bom aconteceu, conta a vitória, conta a bênção, irmão. Ele, vem cá, pastor. Caramba, 7 anos de desempregado, irmão. 7 anos sem carteira assinada. Vivendo crise. Imagina um homem, pai de família, vivendo ali se virando nos 30. E ele chegou e falou assim, pastor, eu entreguei meu currículo na concessionária da Volkswagen de Araruama. Eles me chamaram, pastor, eu vou trabalhar de vendedor da Volks. Vou vender o Up. É o novo carrinho da Volks. Falei, maravilha, já vou trocar de carro. Todo feliz, irmãos. Mas ele falou assim, pastor, o senhor lembra, domingo, eu despedi os irmãos, encerrei o culto, dizendo assim, Senhor, que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória. Esse irmão, Senhor, que colocou o currículo, que ele vinha a ser chamado. Ele, pastor, quando o senhor falou isso, eu falei assim, receba em nome de Jesus, que ele tinha colocado o currículo. 3 dias depois, irmãos, aconteceu o milagre, irmãos. Ah, querido, quem confia, quem crê, o milagre acontece. Ele fez a parte dele, não acordou meio-dia não, acordou cedo. E ele, nesse íntere que ele estava sem carteira assinada, sem um emprego fixo, correndo atrás. Ele acorda cedo, 6 e pouco da manhã, corre atrás e conseguiu o emprego, querido. Agora o camarada quer ficar dormindo até meio-dia, meu. Camarada, pastor, eu estou procurando trabalho todo dia, pastor. Que hora que tu levanta? 11, 10 horas da manhã. Ele vai encontrar o quê, meu irmão? Não tem como. Tem que acordar cedo, tem que trabalhar. Você tem que fazer a sua parte, meu querido. Pastor, eu quero ganhar muito bem. Quero ganhar 10 mil reais por mês. Ninguém quer. Ah, todos já ganham. Aleluia, pastor. Glória. Ninguém falou porque já está. É isso? Pastor, eu quero. Mas o cara não quer estudar, meu irmão. O cara não quer se reciclar. Não quer fazer um curso. Não quer se profissionalizar. 10 mil não vai cair assim do nada não, querido. Temos que fazer a nossa parte, queridos. Tem que estudar, tem que fazer curso. O camarada acha que vai cair do céu. Não vai. Preste atenção que eu vou dizer para você. Deus não abençoa preguiçoso. Deus abençoa aquele que trabalha. Amém, irmãos? Comecei a escrever o livro, rapaz. Eu estou terminando o 2º livro. Dá trabalho, pastor. Porque tu escreve, aí tem que apagar porque não ficou legal. Aí tu volta. Meu Deus. Dá trabalho. Se eu quero abençoar e ser abençoado, eu preciso trabalhar. E leva tempo. Tu não escreve um livro em 1 hora, não. Dias, meses. Tem que trabalhar, queridos. Temos que fazer a nossa parte, irmãos. Diga para o seu irmão que está do lado assim, faça a tua parte, meu querido. E Deus vai fazer a dele. Amém, irmãos? Começamos a aprender outras coisas também. Versículo 18 do capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus: predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, repita comigo, vogava ou vagava. Vogava sobre as águas. Repita comigo, vagava sobre as águas. A arca flutuava. Interessante. Você sabia que a arca foi construída sem leme? Pastor, tinha... Qual é o nome daquele negócio? Comanche, não? Que guia os barqueiros. Quem é da marinha? Me diz, não, me salva. Qual é o nome daquele negócio? Timão. Isso. Timão é o Corinthians, né? Mas é timão. Timão. Pois bem, não tinha isso não, irmãos. A arca literalmente era um caixote. Não tinha leme. O camarada estava à deriva ali das águas, do vento. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? A arca sendo construída sem leme, Deus queria que Noé ficasse totalmente na dependência dele, filho. Quando você está na crise, vivendo um momento de crise, Deus quer que você dependa dele totalmente. A arca flutuava, sem direção, meu irmão. Que coisa. Irmãos, eu estava vindo para cá, mas eu errei tantas ruas para achar aqui a igreja. O senhor me deu um mapinha. Mas só que as pessoas, tu vai perguntando uma pessoa, cada pessoa vai falando uma coisa. Tem uma igreja que é amarela. Eu falei, Nova Vida amarela? Aí eu fui, igreja metodista. Tem outra igreja aqui, é bonitinha a igreja. Eu falei, deve ser Nova Vida, bonitinha padrão. Aí eu fui, presbiteriana. Falei, meu Deus, aonde que é? É muito ruim você ir para um lugar que você não sabe, né? Você tem que se guiar, perguntar, parar toda hora. Aconteceu comigo um fato, irmãos. Estava indo para casa da minha cunhada. Ela mora em Copacabana, só que eu nunca tinha ido lá. E eu procurando a rua, qual é o nome da rua? Xavier da Silveira. Quem conhece Xavier da Silveira? É a última rua de Copacabana. Irmãos, eu procurando aquela rua e nunca que achava. Perguntando, eu falei, Cíntia, pergunta taxista. Taxista sabe tudo. Não é isso?
informa com muita alegria e com muito amor. Aí um taxista, ó, tu vai por ali e vira. Eu falei, caramba, não é isso. Aí eu parei assim, o sinal parou, irmãos. Eu abri rapidamente o vidro. Aí eu falei pro camarada, o camarada parou, um Honda Civic, parou no táxi. O camarada todo estiloso, óculos escuro, taxista. Aí eu falei assim, amigo, Xavier da Silveira, onde fica? Aí ele falou para mim, se vira. Aí eu não entendi. Aí eu falei, hã? Assim, eu falei, Cíntia, o que ele falou? Ah, Cíntia, ele falou para você se virar. E fechou o vidro dele. Jesus. Eu falei, meu Deus, esse homem está sozinho não, hein? Ele está acompanhado. Porque um homem dizer para outro homem sem conhecer, se vira, está armado, sei lá qual é a dele, se vira. Meu irmão, eu tive que me virar. Para achar a rua, eu tomei uma coça. Com uma coça para achar aquela rua em Copacabana. É muito ruim você procurar um lugar onde você não sabe onde é, você nunca foi. Noé estava perdidinho, não sabia para onde ir, irmãos. Mas uma coisa ele tinha certeza, Deus estava com ele ali, irmão. Ele estava totalmente na dependência de Deus. Não tinha leme, não tinha o timão para guiar. Não tinha bússola, irmão. Ponto em norte, sul, leste, oeste. Que sensação horrível. Você já parou para pensar na situação de Noé? A gente só se lembra de Noé entrando na arca, saindo, né? Botando seus filhos, sua esposa ali. Mas a gente começa a meditar na história dele, a gente vê que passou prova, crise. Mas ele estava ali, totalmente na dependência de Deus. Vamos ver onde que isso vai chegar. E no versículo 18 mesmo, ainda enfatizando essa parte, eu começo a perceber aqui que Deus estava provando Noé. Foi a prova do silêncio, irmãos. Noé ficou aproximadamente 1 ano naquela arca. E Deus não falava com ele. Deus apareceu para ele várias vezes, foi falando, ó, faz a arca, entra tua mulher na arca, teus filhos, tuas noras, foi falando. Quando ele entra na arca, Deus para de falar com ele. Meu irmão, talvez você esteja aqui, talvez esteja passando pela prova ou teste do silêncio. Você está orando, você está falando com Deus, está buscando, está jejuando, mas ainda não está definido ainda. Você não está entendendo ainda o que Deus está mandando você fazer. É o teste do silêncio. E no teste do silêncio, eu percebo algumas coisas acontecerem, irmãos. Primeira prova do silêncio, pastor Glaucio, pelo qual Noé passou, sabe qual foi? Repita assim para o teu irmão assim, a prova da rotina. Repita. Sabe por quê? Vou te dizer. 1 ano ali, irmãos. O que Noé tinha que fazer ali com aqueles bichos todos dentro da arca, irmão? O que ele fazia? Cuidava, dava comida, dava banho, e a bicharada, macaco, gorila, leão, girafa. Imagina, irmãos, as araras voando na cabeça dele, pombo. Detalhe, irmão, o que ele tinha que fazer também todos os dias, meus irmãos, para aquilo ali não se tornar um depósito de lixo? Limpar a sujeira dos bichos. E o elefante, meu irmão? Era de pá. Toda a sujeira. A rotina, meu irmão. Imagina você acordando todos os dias tendo que fazer a mesma coisa. Ele olhava para os lados, água. Para onde estou indo? Para onde essa arca vai dar? Quando essas águas vão baixar? Ele começou a passar uma prova e Deus não falava com ele, dizia nada. A prova do silêncio, da rotina. Ele ficou perturbado. Apareceu um filme aí no SBT, não sei se você viu, a história de Noé, que eles misturaram a história de Ló com a história de Noé. Chegou a ver esse filme? Um filme maluco, pastor. Eles mesclaram os personagens. Aí a Bíblia diz que Deus destruiu todos os homens. Ali no filme mostra pessoas sendo sobreviventes, caras piratas invadindo a arca. Meu Deus, eu falei, que filme maluco. Um filme doido aí que o SBT sempre repete. E tem um momento no filme que Noé fica doido. Quem viu esse filme? Que ele começa a surtar. Eu falei, querido, isso deve ter acontecido, cara. Você o dia todo, todos os dias, vendo só bicho, sujeira dos bichos, vendo só água. Ele deu uma surtada, meu irmão. Muitas vezes a rotina faz com que o crente perca as estribeiras. Faz muitas vezes o crente que era fiel ter algumas atitudes estranhas, porque a rotina começa a nos perturbar. É o teste, querido. É o teste do silêncio. Deus está provando a tua fé, meu irmão. Fica firme em nome de Jesus. Talvez você esteja vivendo, pastor, Deus está demorando falar comigo, está igual Noé. Só estou vendo água, só estou vendo trabalho, sabe? A rotina, o dia a dia. Isso, sabe, muitas vezes nos perturba, irmãos. Mas continue firme, Deus é contigo, meu querido. Deus tem novos começos para cada um de nós. Vai passar, é uma fase.
Creia nisso. E outra prova pela qual ele passou foi a ansiedade. Quem é a pessoa assim? Pastor, às vezes eu fico ansioso. O irmão já levantou de cara. Assim, muitas vezes ficamos ansiosos, queremos comprar a nossa casa, não é verdade? Queremos alcançar algo de Deus. Eu me converti com 15 anos e sempre tive vontade de ser pastor. Sempre tive, pastor. 15, 16 anos já pensava, já queria ser pastor. Já trabalhando, evangelizando, ia para a favela, evangelizando traficante, os camaradas com a arma na mão, e não tinha medo não, vamos embora. E o tempo foi passando. A denominação a qual eu fazia parte na minha adolescência, ela ordenava pastores jovens, 22, 23, todos aqueles que estavam do meu lado, todos tinham sido ordenados. Meu cunhado, irmão da minha esposa, foi para Manaus, pessoas que estavam ali comigo, todo mundo. E eu fui ficando para trás. Eu falei, meu Deus do céu, eu já me achava velho, 21 anos, na época, 22. Cara, mas eu estou velho, acho que Deus não vai me querer para a obra dele, não. Aí, com 23 anos, eu vim para a Nova Vida, estou na Nova Vida já há 13 anos, e o tempo foi passando, servindo a Deus, normal, mas aqui no meu coração, eu falava às vezes para a Cíntia assim, Cíntia, eu acho que esse negócio de ser pastor, acho que isso é coisa da minha cabeça, não tem nada a ver, isso não é Deus, não. Eu vou tentar esquecer isso. Só que o tempo ia passando, irmãos, entrei no seminário, fui estudar lá na Wittenberg, lá no pastor Martim Lutero, Nova Vida da Praça da Bandeira, né, na Tijuca. Aí fui estudar e era uma luta, irmãos, porque vimos, assim, saía de lá da Praça da Bandeira, de ônibus, 10 e pouca da noite, chegava tarde, meia-noite em casa. Era uma luta e pensava em desistir, eu falava, isso é coisa da minha cabeça, acho que esse negócio de pastor. E eu já estava achando que era velho, já estava com 31 anos. Isso aí, vou esquecer isso. Aí quando eu comecei a fazer e tal, foi passando o tempo e Deus me chamou, mas havia uma ansiedade muito grande. Ficava ansioso, falei, meu Deus, quando que eu já estou aqui com 10 anos, o bispo Valnei nem olha para a minha cara. Eu falava, oi bicho, na época era pastor, foi meu pastor, tentava se aproximar, ele é muito sério, né? Muito reservado. Aí eu tentava me aproximar dele, ele gosta de muito livro de teologia. Aí eu chegava, aqui pastor, um livro novo aqui de teologia para o senhor ler. Eu falei, caramba, nem me dá confiança. Isso porque eu ministrava louvor, estava lado a lado com ele no altar durante anos, 10 anos. Ele muito reservado, é dele mesmo, Bisvolnei. Eu falei, meu Deus. E ministrando, dava aula de discipulado, aulas de casados para sempre, a gente ministrando lá. Até que um dia, não era nem diácono, quase 10 anos, mas trabalhando na igreja. Até que um dia, na igreja lá do pastor Felipe, a igreja de Unamar estava sem pastor ainda, o pastor Felipe não tinha ido para lá ainda. Aí o pastor Valnei falou assim para os irmãos diáconos, rapaz, eu estou querendo uma pessoa para pregar lá em Unamar. Havia um rodízio de pastores, os diáconos, né, para ir para lá. Eu não sei quem vão mandar, porque o diácono fulano vai ter que fazer isso, fulano vai ter que fazer aquilo, e eu dando aula. Aí ele nem passou pela mente dele o meu nome. Aí o irmão falou assim, manda o Anderson, ele não dá aula de módulo aí, não prega, já pegou na juventude? Manda o Anderson para lá. Ele, é verdade. Amados, eu não estava na mente dele. Outra pessoa seria ordenada, mas foi o próprio Deus, queridos, que botou no coração dele que ele deveria me chamar, sabe? E eu ficava ansioso porque não me dava a mínima confiança, mas hoje eu tenho certeza, não foi por amizade, não foi porque ele me achava bonitão, foi nada disso, foi o próprio Deus que colocou no coração dele, é você. O bispo Miguel falou assim, tem alguém lá que eu possa ordenar? Volnei. Ele tem, diácono Anderson. 3 meses, irmão, de diácono. Nem esquentei banco como diácono. 3 meses de diácono, fui ordenado pastor. E a pessoa falava assim, você vai ser pastor. Só vai ser pastor. Eu falei, não sei, quem sabe. Aí quando eu fui ordenado diácono, teve um coquetel lá no terraço da igreja. Aí teve um irmão, sempre tem um irmão gaiato na igreja. Tem aqui também? Um monte, né? Aquele gaiato, brinca, né? Tem um monte? Lá em Lafayette tem os 3. Aí no dia do coquetel, tá eu, minha esposa, diaconato, hein? Eu, minha esposa, a Beth, a esposa do bispo Volnei, aí chega ele na mesa. Aí, eu te falei, hein? Diácono, ó, em 1 ano, hein? Vai ser pastor. Aí a Beth, a esposa do bispo, que isso, menino, mal foi ordenado a diácono agora. Calma, Márcio, falando pro menino lá. Calma, tenha calma, o menino nem sabe o que é ser diácono, calma. Não, é certo, em 1 ano. 3 meses depois, eu estava sendo ordenado pelo bispo Miguel na igreja de Lafayette. Aí teve lá o coquetel. Lá vem o gaiato. Te falei! Ó, bispo, hein? Não.
Socorro! Bispo, tá doido, cara. Ser pastor é uma grande responsabilidade, amém, irmãos? Meu Deus, tem noção. Mas a ansiedade, muitas vezes, a gente passa por esse teste da ansiedade. Tinha ansiedade para crescer. Quando eu tirei do coração, aconteceu. Quando eu não fiquei mais ansioso para ser, Deus falou assim, agora vem, meu filho. Deixa agora eu cuidar de você. Amém, irmãos? A ansiedade a gente tem que tirar do coração. E nesse 1 ano que Noé ficou na arca, ele teve tempo suficiente para duvidar do poder de Deus. Quando a gente não está vendo algumas coisas acontecerem, quando há demora nas respostas de oração, todos nós, queridos, ficamos assim pensando, será que Deus realmente vai me responder? Você começa a duvidar. Digo para você nessa manhã, não duvide do que Deus pode fazer, meu irmão. Não duvide do poder de Deus, meu irmão. Deus é maravilhoso. Deus tem feito milagres, maravilhas no nosso meio. Sabe? Uma irmã, a esposa do pastor Isaac. Ela estava congregando lá conosco, lá, a gente orando. Sabe, por ela, câncer no intestino. A mulher foi curada, meu irmão. Para a glória de Deus. A igreja intercedendo. Foi curada. O irmão, segunda-feira passada, o irmão lá da igreja infartou. Enfrentando lutas espirituais ele, porque uma semana antes, o quarto da filha dele pegou fogo, o ventilador. A filhinha dele de 2 anos, né, Poliana? 2 anos? 3 aninhos. Começou a pegar fogo, uma fumaça preta, e ele dormindo no outro quarto com a esposa. Do nada a menina acordou e saiu correndo, papai, papai. Ele estava dormindo. Ele foi lá para apagar um incêndio, que ele já tinha feito algum curso de brigada, de incêndio. Apagou o incêndio, e a menina falou assim, Jesus me acordou e mandou vir aqui para o quarto procurar o Senhor. Livramento, irmão. Minha filha, como é que foi isso? Papai, tinha 2 homens grandes dentro do meu quarto. Olha só, irmãos, ação do maligno. Quando foi uma semana depois, o homem infartou, meu irmão. A prova, ao receber a notícia, fulano infartou, foi lá no hospital, ele chegou, ele com arritmia, chegou morto. Só no desfibrilador. Voltou à vida. Então, no dia seguinte, eu fui lá no hospital, me falaram, eu fui visitá-lo. Quando ele me viu no hospital, ele, pastor, que bom que o senhor veio. Pastor, eu cheguei aqui morto. E ele falou normalmente, irmãos. Rapaz, eu falei, tu já tá bom pra caramba, nem parece que estava morto. Já tá bem? Ele, tô me sentindo bem. Estou sentindo bem, pastor, estou me sentindo bem. Deus, Jesus teve misericórdia de mim. Mas, pastor, estou aprendendo uma coisa aqui. A gente tem tempo para pensar muito quando a gente está no leito de hospital. Comprei uma casa nova, pastor. E eu não dei um culto de ações de graça. Não orei. Deus está me incomodando. Eu preciso consagrar minha casa a Deus. Eu preciso servir mais a Deus. Eu estou aqui reavaliando a minha vida. Eu preciso me dedicar mais à igreja, mais à obra de Deus. Eu não estou fazendo isso. É Deus muitas vezes despertando. Provas, queridos, a crise. Mas Deus foi com ele, teve misericórdia dele, da família dele, amém, irmãos? Vi ali a mão de Deus dando um livramento. Muitas vezes passamos por isso, a prova da rotina, da ansiedade ou da dúvida. Mas depois de 1 ano, Deus resolve intervir, amém, irmãos? Que maravilha a história de Noé, capítulo 8. Olha só como diz o versículo 1 do capítulo 8, queridos, que coisa linda. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Diz a palavra de Deus, capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de... Repita comigo. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Eu pergunto para você, Deus teve amnésia, irmãos? Isso aqui é uma força de expressão, né? Uma linguagem poética do autor para dizer que Deus resolveu intervir na vida dele. Querido, quando Deus resolve intervir na tua vida, milagres acontecem, meu querido. Quando Deus resolve intervir, não tem demônio, não tem principado que se levante contra o crente, querido. Porque contra Israel não vale encantamento, meu filho. Deus lembrou-se, Deus estava com a amnésia, tinha esquecido dele? Claro que não. Deus resolveu, agora sim, Noé, eu vou entrar de novo na história e vou começar a trabalhar na tua vida. Deus resolveu intervir, irmãos. Quando Deus resolve intervir na vida do homem, querido, grandes coisas acontecem. Certo homem, era pai de santo, e ele, hoje, pastor, e dá um testemunho dele, irmãos. Você vê quando Deus resolve intervir na vida do homem. Ele tinha feito um pacto
um pacto para ser o maior bruxo do Brasil. E a entidade com a qual ele trabalhava falou assim: você vai para o cemitério, vai ficar 27 dias dentro do cemitério, morando no cemitério, comendo restos de despachos, olha só, irmãos, e segura o estômago, vísceras humanas dos defuntos. Uma pessoa para fazer isso, né, ela está tomada, possessa, claro. E ele foi. Irmãos, já quase terminando aquele período, ele falou que ele ficava, claro, tinha dado um dinheirinho para os vigilantes do cemitério, então ele estava morando ali, e ficava escondido entre as sepulturas durante o dia. À noite ele violava os túmulos para comer as vísceras dos defuntos. Irmãos, quando foi numa tarde, ele falou que estava se escondido entre os túmulos e viu uma moça saindo da capela, era uma moça que ele tinha visto, para ser enterrada, sepultada. Aí falou que observou, o enterro aconteceu de tarde, o pessoal fez ali a cerimônia, o pessoal foi embora. Ele falou: defunto fresco, é a noite que eu vou ver, vou violar esse túmulo. Ele botou na mente dele: eu vou abrir essa sepultura. Quando foi de noite, irmãos, ele abriu os túmulos. Quando ele abriu o caixão, ele falou que na hora o demônio manifestou de forma visível para ele. Ele falou: não toque. Ele falou: por que eu não posso tocar? Não toque neste cadáver. A entidade com a qual eu trabalhava falou: e por que não posso? Porque ela não me pertence. Ué, ela pertence a quem? Ao homem de branco lá em cima. Eu não posso tocar nesse corpo. Irmãos, ele falou que a partir daquele momento ele começou a entender que havia alguém maior do que aquela entidade que ele achava que era o espírito mais poderoso. Ah, meu amado, por quê? Aí eu fiquei a pensar: por que o diabo... Já prestou atenção nisso, irmãos? Por que o demônio não pode tocar no corpo de um crente mesmo depois de morto? Já parou para pensar? Vou te dizer por quê. Deus promete ressuscitar os nossos corpos glorificados. Satanás não tem o direito de colocar a pata dele num corpo de um crente que é consagrado a Deus. Não tem esse direito. Deus protege até mesmo quando a gente está lá no cemitério, meu irmão, sepultado. Aquele corpo pertence a Deus. E ele começou a se perguntar, foi aí que ele começou a se tocar para se converter a Deus. Pastor Glaucio, ele falou: ué, existe alguém maior? Eu não sabia. Quem é esse? Jesus de Nazaré. A libertação dele foi tremenda, irmãos. Ele falou que tinha 70 guias no pescoço. Cada guia representava uma legião de demônios. 6.000 demônios cada legião. Então você multiplica aí 6 vezes 70, 420 mil demônios no corpo dele. Ele falou que andava encurvado assim, de tanta guia no pescoço. E cada guia, na libertação dele, era arrebentada, era quebrada, os demônios se manifestavam. Ele tentou matar a própria mãe, só que a mãe dele serva de Deus. Ah, meu irmão, ele dizendo que o diabo falou assim: você me ama, você é fiel a mim? Aí ele: sou. Você faz o que eu te mandar? Aí ele: faço. Antes da conversão dele, claro. Ele: então vai na casa da tua mãe e mata ela. Ele: ok. Só que a mãe dele serva de Deus. Chegou lá e falou que pegou um revólver calibre 22, pastor. Ele bateu, a mãe dele estava em oração quando chegou. Ela percebeu ele chegando. Quando ele bateu na porta, já preparado para matar a própria mãe, para provar que era fiel ao demônio. Ela abriu assim, a porta e falou assim: demônio, meu filho entra, mas você não. Ele caiu. Esse é o poder de Deus, irmãos. Por que você está duvidando do poder de Deus? Por que você está ansioso aí, pensando em desistir? Continue sendo fiel, renova a tua aliança hoje em nome de Jesus, querido. Nosso Deus é um Deus de aliança. Deus lembrou-se, quando Deus resolve intervir na nossa vida, não há espírito maligno, querido, que impeça. Só que o dia a dia, a rotina, o nosso viver diário, muitas vezes nos faz esquecer do poder que tem o nosso Deus. Começamos a viver um cristianismo tanto quanto superficial, esquecendo das maravilhas de Deus, irmãos. Por que continuar? Por que continuar? Porque Ele é fiel, meu amado. Que Ele é poderoso. Que nessa manhã você possa guardar essa palavra. Sabe por quê? Olha o que diz aqui, para a gente poder orar. Versículo 4. No versículo 4 diz assim: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Estava chegando o fim ali a crise. Estava chegando o fim, o dilúvio. Deus nos livra do dilúvio, meu irmão. Deus nos livra da crise para nos levar para os montes. Monte, na Bíblia,
tem um simbolismo. Simboliza revelação e glória. Deus vai glorificar o nome dele na tua vida em nome de Jesus. Amém, irmão? Que coisa linda. Não sabia para onde estava indo, mas Deus resolveu intervir. Deus lembrou-se de Noé. Aí o próprio Deus guia a arca para onde? Ela encalha no Monte Ararat. Você sabe que o Monte Ararat tem mais de 5.000 metros de altitude? Existe esse monte, fica na Armênia, atual Armênia. Foi lá em cima. Tanto é que os arqueólogos procuram a arca até hoje lá em cima na Armênia. Você vê Discovery Channel, estão lá em busca. Não sei se vão encontrar. Não sei se Deus vai permitir encontrar. Não sabemos também se ainda existe vestígios da arca. Não importa se encontrar ou não. Eu creio na Bíblia. Ela parou lá em cima. Deus vai te tirar dessa crise aí. Hoje é que dia? 23 de fevereiro. Guarda o que eu estou te falando, meu irmão. Deus vai te tirar dessa crise para te levar para os montes. Lugar de revelação. Lugar de glória em nome de Jesus, queridos. Ele está resolvendo intervir na tua vida, meu filho. Eu não vim aqui só para passar meu livro, não, com certeza. Foi só isso, não. Mais de 150 quilômetros, não foi, não. Foi para ser profeta de Deus na tua vida. Para dizer para você, confirma a aliança com esse Deus. Ele vai te tirar do dilúvio, vai te tirar da crise. E vai te levar para um lugar alto. Aleluia. Lugar de revelação, lugar de glória. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Gostaria de orar por você. Gostaria de chamar os músicos aqui. Fique de pé em nome de Jesus. Quero cantar uma canção. Vou tentar cantar com vocês, tá? Nosso Deus é um Deus de restituição, amém? Quero cantar essa música com você. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu. Isso. No tom original, si menor, né? Isso. Aleluia. Coloque sua mão no coração. Deus vai restituir coisas na sua vida. Deus vai confirmar a aliança contigo nessa manhã. O dilúvio, o tempo da crise está indo embora, meu irmão. Deus vai te levar para os montes, aleluia. Bendito seja o teu nome. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que restitui todas as coisas. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. Seja justo, seja fiel, que Ele vai restituir tudo na sua vida, meu querido. Ele vai trazer de volta o que você foi perdido. Deus vai trazer restauração para você, aleluia. Deus marcou um encontro contigo aqui nessa manhã. Aleluia. Cante comigo. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, e o que era festa agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, diga: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara, Ele está sarando você, querido. Com teu azeite, aleluia. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Ele está aqui, meu querido. Ele está trazendo consolo para você nessa manhã, meu irmão. Permaneça fiel. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Então diga: glória a Deus, eu quero de volta. Então diga pra Ele: sara-me e põe teu azeite em minha dor.
você vai declarar: o tempo que foi roubado foi. O tempo que roubado foi. Diga pra ele: não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Aleluia! Declare: Espírito, eu quero de volta o que é meu. Sara, Sara, Senhor. Se restitui, ó Deus. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Ele está levando, meu irmão. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que eu quero, Senhor. Sim, Jesus, e põe teu azeite em minha mão. Ele está colocando, meu irmão. Restitui, e leva minhas águas. Ele está levando. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Ele está te levando às águas tranquilas, queridos. As águas que Deus está fazendo você navegar são tranquilas. Ele está na direção do barco, meu querido. Ele é contigo. Não desista. Não duvide do poder de Deus. Ele está com você. Você está passando pelo teste, pela prova do silêncio. Mas eu quero te dizer nessa manhã: Deus é contigo. Ele está te levando para os montes, lugar de glória, lugar de revelação. Aleluia. Renova a tua aliança com Deus nessa manhã, meu irmão. Confirma a tua fidelidade. Trabalhe para Deus. Seja justo. Não abra mão da tua fé, meu irmão. Fica fiel ao teu Deus. Ele não se esqueceu de você. Ele está intervindo na tua vida nessa manhã. Ele está se lembrando de você. Assim como Ele se lembrou de Noé, Deus se lembra de você nessa manhã. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Se você crê, meu amado, dê uma forte salva de palmas para o teu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus te leva para os montes, lugar de glória e de revelação. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém. Graças a Deus pela vida do pastor Anderson, sua esposa. Eu pedi para que você possa vir aqui para nós orarmos, né? Abençoarmos, agradecer a Deus pela sua vinda aqui. Estende sua mão para cá. Senhor, nós oramos pelo teu servo, tua serva, Senhor. Abençoa, ó Deus, eles nesse ministério, Pai, como tu já tens feito até aqui. Senhor, que tu possas, ó Pai, ainda mais encher, ó Pai, ele com a tua unção, com o teu óleo, que não falte o óleo sobre ele, Pai. Abençoa a igreja Araruama, os irmãos que lá congregam, os membros, ó Deus, aqueles que vão ainda se entregar. Envia pessoas, ó Pai, que precisam ouvir a tua voz para aquele lugar, que seja um lugar de salvação, de libertação, de cura, de proclamação da tua verdade, Senhor. Acrescenta, prospera a igreja ainda mais, porque ela já é uma igreja próspera, Senhor. Que através da igreja lá de Araruama, Senhor, muitas pessoas venham se render a Ti. Em nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Amém. Agora no final, o pastor Anderson vai estar ali na banca de literatura com a sua esposa, né? Eu incentivo a você a adquirir um livro dele, né? Faça isso. Eu já tive a oportunidade de ter acesso ao livro. É um livro bem prático, que fala sobre fé, que fala sobre por que continuar, né? O título já diz por si só, e ali ele vai
colocando vários versículos, fundamentando com a palavra de Deus, por que continuar, dando exemplo de homens ali, de Deus. Eu me lembro aqui de Elias, o próprio João Batista, ele começa com João Batista, né? Enfim, não vou contar o que está lá, você vai pegar lá e você vai ler. Amém, irmãos? Senhor, obrigado por essa manhã, leva-nos em paz, dá-nos um bom almoço e que à noite estejamos aqui, para adorar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bom almoço, vai com Deus, Deus te abençoe.